Todos encontraram? Amém. Então vamos lá então. Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28, do versículo 1, vamos ler até o versículo 4. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Versículo 3. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Deus Pai, nós te damos graças, Senhor. Fala aos nossos corações através da sua palavra, a Bíblia, que nós possamos, Deus, hoje entender que a palavra do Senhor é para cada um de nós. Independente, Senhor, do tanto que for falar aos nossos corações, o quanto nós precisarmos mudar. Que possamos, Deus, crer que é o Senhor e a sua palavra é viva e eficaz em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Esse texto do Mateus 28 fala de uma pessoa que busca o Senhor. E essa pessoa, o nome dela é Maria Madalena. Eu nunca falei sobre Maria Madalena, mas hoje vai ser o primeiro dia. Essa mulher é uma mulher que tem atitudes que eu acredito que são muito saudáveis para nós. Porque ela busca o Senhor. Então o título do sermão de hoje é Buscando a Comunhão com o Senhor. É muito comum nós sempre acharmos que a nossa vida de comunhão com Deus está muito bem. Nós achamos que está tudo muito 100%. Está muito bom a minha vida com Deus. E às vezes não está. Às vezes a nossa vida com Deus ela não está tão boa assim. Mas a Maria Madalena vai falar para a gente um pouco como nós fazemos para obter comunhão com o Senhor. Então vamos nessa noite observar um pouco, né, de como a Maria Madalena, como ela, eu não vou ficar falando mais o nome dela, eu vou falar ela. Você vai saber que é Maria Madalena. Como ela fez para buscar o Senhor. E eu usei todos os textos que falam sobre ela, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, todos eles falam sobre ela para poder pensarmos um pouco. Né. Em primeiro lugar, olha o que ela fez. Ela buscou o Salvador muito cedo de manhã. Não está aqui nesse texto, mas está em Marcos. Se você for ler a história dela em Marcos, você vai ver que ela buscou o Senhor muito cedo de manhã. Talvez você fale assim, nossa, esse sou eu. Eu acordo 3 horas da manhã para orar. Isso é muito bom, se você faz isso. Mas nós precisamos, às vezes, olhar para a intenção que está em nossos corações. Eu levanto às 3 da manhã é porque eu quero realmente ter uma comunhão com o Senhor ou porque eu só estou cumprindo alguma coisa para Deus, para que Deus faça para mim? Buscar o Senhor envolve, irmãos, um relacionamento com Ele. E relacionamentos normalmente é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito fraca em relacionamentos. Existe uma rede social chamada LinkedIn. Essa é uma rede de relacionamentos, só que é do trabalho. Mas não é fácil a gente fazer bons relacionamentos, ter bons amigos. Não é fácil. Mas eu te pergunto, o quanto você tem, porque eu me perguntei isso, o quanto você tem esperado por Cristo, ansiado por Cristo? E quando eu falo pela manhã, ou muito cedo de manhã, eu não quero dizer que você necessariamente precisa acordar de madrugada para buscar o Senhor. Não, é ser como a Maria, porque o que está acontecendo aqui? Aqui Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus está morto. Jesus está enterrado. E para onde que Maria está indo? No sepulcro. Para nós hoje é onde? É o cemitério ali. Ó. Ela está buscando o Senhor, mesmo morto. Ela está indo atrás dele. E de que forma ela faz isso? É com a primazia. É aquele... Né, a gente não gosta de colocar muitas regras, porque a gente pensa assim, eu tenho que acordar e tenho que orar. Ou tenho que ler a Bíblia. Eu não posso abrir as redes sociais. Realmente, isso é muito bom. Eu acho saudável isso. Deus ser o nosso primeiro pensamento.
Deus ser a nossa prioridade, a gente saber e agradecer a Deus pelo sono que Ele nos deu, a vida que nós ainda temos. Precisamos buscar o Senhor, irmãos, essa comunhão com Ele. E às vezes é necessário a gente fazer essas coisas pequenas. Nós, comumente, perdemos a mania de orar quando nós acordamos. De agradecer a Deus porque Ele deu vida para a gente. De falar, Deus, obrigado por ontem. Foi um dia muito, muito bom. Teve um dia que eu falei para minha mãe assim, eu achei até engraçado isso. Eu falei para minha mãe, eu estou muito feliz hoje. E eu estava feliz mesmo. Né? Aí meu pai deve estar assistindo, ficou até preocupado. O Fabinho deve estar com algum problema. Mas tem dia que é muito bom, irmãos, e tem dia que nós precisamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado por esse dia. Eu passei com a minha mãe, eu passei com os meus familiares, eu fui para a igreja, eu me dei bem lá no trabalho, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. Sabe aquele plano que eu coloquei nas mãos do Senhor? Nós precisamos tomar isso de volta e falar assim, Deus, eu estou buscando o Senhor porque o Senhor é meu amigo. Estou buscando o Senhor porque o Senhor é o meu melhor amigo. Jesus Cristo, irmãos, é o seu melhor amigo. Basta nós, de fato, buscarmos a Ele para nós também sermos o melhor amigo dEle. Porque Ele ama a gente. Ele quer que nós sejamos cada dia mais próximos dEle. E para isso, irmãos, nós precisamos ter uma coisa chamada paciência. Se nós não tivermos paciência de esperar por Jesus, de buscar Jesus, paciência de falar assim, não para o que eu gosto de fazer. Quem aqui não levanta cedo, não precisa levantar a mão não, é só uma pergunta retórica. Quem aqui não acorda cedo de manhã e abre o WhatsApp, o Instagram? Quase todos nós fazemos isso. Mas nós precisamos ter paciência e lutar contra nós mesmos e falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja minha busca desde a pequena nascer do sol. Que o Senhor seja o mais importante para o meu dia. E para isso nós precisamos ter paciência. Porque senão, irmãos, jamais nós teremos comunhão com o Senhor. Nunca você vai fazer como você faz e eu faço com as nossas vidas. A gente vai colocando as coisas de menos prioridade lá para o final da fila. Por exemplo, homem é bom por isso. Mulheres, vocês vão concordar comigo. Meu bem, tal coisa está estragada. Quanto tempo que o homem demora para resolver? 1 semana, 2, 3, 4, às vezes 5. Por quê? Não é prioridade. A Sandra falou que demora ano. É tipo isso. A gente fala assim, olha, não, está lá no final da fila. E às vezes é assim, irmão, mas então a gente precisa ter essa perseverança, senão a gente nunca vai ter comunhão com o Senhor. Precisamos reordenar nossas prioridades. O que é prioridade para você? Então a gente precisa ter esse coração, irmãos, um coração adequado, um ambiente próprio para a gente ter essa comunhão com o Senhor. Precisamos ter fome de Deus, sede de Deus. Responde para você mesmo, qual que foi a última vez que você estava aqui no culto? Ou na sua casa, não precisa ser aqui no culto não, que você teve plena convicção de que Deus estava aqui. Responde para você mesmo. Você falou assim para você, olha, Deus está aqui. Eu estou adorando um Deus que está aqui. Que existe, eu estou adorando um Deus que existe. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele salva. Ele tem um plano. Qual foi a última vez que você teve fome e sede desse Deus? Aqui ou na sua casa, porque a vida não é só culto. A vida continua em casa, todos os dias com o nosso Deus, buscando Ele. Se você realmente não tem sentido que Deus está presente na sua vida, você está com um sério problema. Precisa buscar o Senhor. Precisa buscar ter comunhão com Ele, acreditar que Ele existe. Porque a fé é crer que Deus existe e você ter essa ousadia de poder se aproximar dEle, crendo que Ele existe. Então precisamos ter fome de Deus, sede de Deus, crer que Deus existe, que Ele não nos deixa só. Em segundo lugar, ela buscou com grande ousadia. Ela foi muito corajosa, essa mulher. Porque se você for olhar em João 20, os outros discípulos todos fugiram. Eles até foram lá e tal, viram lá o negócio, mas eles
Não sei o que aconteceu com eles, mas eles ficaram amedrontados, eu não sei. A Bíblia não fala. Talvez eles ficaram com medo, porque talvez eles fossem acusados de ter roubado o corpo de Jesus. Mas eles fugiram. Mas a Maria, ela permaneceu, irmãos. Ela não fugiu. Ela continuou. Ela teve ousadia. Nós precisamos ter ousadia na nossa vida com Deus. Nessa busca de comunhão com Deus. Você que quer realmente Jesus Cristo na sua vida, você precisa buscar Ele com mais ousadia. O que é ousadia? É você ter uma coragem que normalmente você não tem. Você fazer o que normalmente você nunca faz. Você ser ousado. Você tentar algo novo. Então nós precisamos, essa mulher que teve coragem de permanecer quando todo mundo correu. Você tem permanecido, irmãos, às vezes, quando a fé de outros tem mostrado fraqueza, ou quando o seu sonho e o meu sonho, às vezes nós ficamos tristes, e tudo bem, mas temos permanecidos com ousadia em Cristo, crendo que Jesus Cristo pode nos dar uma comunhão, uma vida diferenciada. Precisamos crer, irmãos, que nada pode impedir-nos de buscar ao Senhor. Nada pode impedir, irmãos. Romanos capítulo 8, lá no finalzinho, do 27 ali para frente, quem poderá nos separar do amor de Deus? Será fome, peste, nudez, enfim, nada pode te separar, irmãos, desse amor que está em Cristo Jesus. Então não permita que nada te impeça. Não deixe que nada na sua vida te atrapalhe a buscar o Senhor. E nós hoje existimos, nós hoje temos várias e várias opções. E nós somos um pouco assim, eu acho que é hedonista o nome da palavra, que é a questão da gente gosta de buscar o nosso prazer. Aquilo que é bom para nós. Coisa que eu mais gosto é sentar no sofá, não fazer nada, ligar a televisão, e esperar a carta fazer a janta. Mas você acha que a carta deixou lá assim? Vem me ajudar. Mas eu não posso só ficar no sofá. Eu queria, às vezes a gente quer só ficar lá deitadinho, falar, nossa, que bom essa mulher abençoada por Deus, faz tudo. Mas não dá. Nós precisamos, irmãos, ir contra nós mesmos. Os nossos maiores desejos, porque nós temos desejos. Eu gosto de ver série. Eu gosto, por exemplo, de, sei lá, eu não tenho feito isso, mas eu gosto de jogar videogame, não tenho feito isso ultimamente. Eu gosto de várias coisas. Você também gosta de várias coisas. Mas não deixe que isso impeça você de buscar o Senhor. Ouse na sua vida, mude a sua história. Nós cantamos que Deus muda a nossa história. Mas você também pode cooperar com Deus na sua história. Buscando Ele, falando, Deus, olha, eu não quero que nada me impeça. Eu quero, Deus, desafiar o mundo. Eu quero ir contra o mundo. Eu quero declarar guerra contra o mundo, porque o Senhor é o que me dá força. Eu quero ir além, onde as outras pessoas normalmente fogem. Eu quero ter uma intimidade, eu quero ter uma comunhão com o Senhor que normalmente eu não tenho com o WhatsApp. Eu quero ter uma comunhão com o Senhor que normalmente, às vezes, nem com a minha esposa eu tenho, eu quero ter com o Senhor. Porque o Senhor é o Deus de tudo, o Criador. E como eu disse em um sermão aí, um tempo atrás, não basta só a gente orar, não basta só a gente chorar, não basta só a gente ficar triste. Nós precisamos, irmãos, tomar uma atitude de colocar Jesus no centro das nossas vidas. De falar entre Jesus e isso aqui, esse pecado, essa fraqueza, essa mania, Jesus é mais importante para mim. Jesus é mais do que isso aqui para mim. E aí, de fato, quando você faz isso, você se arrepende. Porque você venceu aquilo, Jesus é o seu amor. Você negou a você mesmo. Então nós precisamos ir além onde as pessoas fogem. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas nós precisamos, irmãos, ser ousados. Porque eu acredito que a nossa vida com Deus,
ela é pautada, irmãos, não só por cultos em nossas vidas. Culto é algo essencial. É onde você vai louvar ao Senhor, ouvir da sua palavra. Normalmente é um momento onde você ouve uma palavra mais organizada. Por exemplo, escola bíblica. Mas sua vida com Deus em casa, a sua hora silenciosa com Deus, o seu devocional com Deus, o momento que você fala assim, Deus, o que a sua palavra está falando aqui para mim hoje? O que isso se aplica para mim no que eu li? Porque não adianta só nós lermos a Bíblia. Adianta, nós vamos terminar a leitura bíblica, mas o que isso tem a ver? O que você medita nisso? O que você tira disso? Nós precisamos fazer isso, irmãos, nas nossas vidas. Ser ousados. Olhar para aquela palavra e falar assim, eu não entendi, então eu vou lá perguntar para o pastor João. Deus, eu não estou entendendo a Bíblia, eu vou ser ousado e pedir para Deus me revelar a sua palavra, porque Ele fala que revela. Mas nós precisamos ir além, irmãos, sermos ousados, como ela foi. Em terceiro lugar, ela buscou Cristo fielmente, porque ela permaneceu no sepulcro. Ser fiel a Deus é uma coisa que nós normalmente falamos que somos. Normalmente nós cremos que somos. Mas o que demonstra a nossa fidelidade para o Senhor é como nós agimos diante de determinadas coisas. Diante, no momento, em uma situação onde todo mundo correu, ela permaneceu no sepulcro. Alguns irmãos acham muito difícil permanecer ao lado de Jesus Cristo ressurreto. Essa mulher permanece ao lado de um Jesus morto. Um Jesus que ainda não havia ressuscitado. Que ainda não havia provado que de fato era o Messias. Obviamente ele tinha feito tudo o que o Messias havia prometido. Só faltava ressuscitar, mas ela creu. Ela foi fiel ao Senhor. Ela creu em um Jesus morto. E muitos de nós hoje temos dificuldades de acreditar em Jesus vivo, um Jesus que está conosco todos os dias, um Jesus que completou o Novo Testamento para nós, usando os seus apóstolos. Temos dificuldade, muitas, mas nós precisamos ser mais fiéis ao Senhor. Devemos buscar Jesus dessa maneira. Precisamos nos apegar a toda e qualquer coisa que esteja relacionada a Jesus. Toda e qualquer coisa que esteja relacionada a Jesus. Existem trabalhos na igreja? Eu não participo. Existe tal coisa na igreja? Não, tem que dormir, não quero. Você é obrigado? Não, ninguém não é obrigado a nada. Essa é a realidade, ninguém é obrigado a nada. Que adianta a gente falar para você que você é obrigado a você fazer se isso não vem do seu coração? Então você não é obrigado a nada. Mas o que você faz com o seu coração, isso demonstra quem você é, e isso é você, de fato, se você é fiel ou se você não é fiel. Mas será que nós buscamos Jesus dessa maneira? Buscamos as coisas que estão relacionadas a Jesus Cristo, os eventos da igreja, que normalmente nos aproximam de Deus, momentos de comunhão preciosos que nós precisamos ter. Vamos ter um agora em breve, iremos lá para a chácara do Lucas. É uma oportunidade, irmãos, de você buscar ao Senhor. Ali vai ter momentos de buscar ao Senhor, vai ter momentos para você comer, vai ter momentos para você se divertir. Vai ter momentos que você vai ter oportunidade de buscar ao Senhor. Momentos únicos na sua vida. Momentos onde você pode falar assim, nossa, aquele acampamento foi muito bom. Ou você pode simplesmente ficar na sua casa e ver Netflix. Você escolhe se você quer buscar o Senhor ou não. Mas, a gente sabe, a gente quer ir com o coração aberto, a gente quer ir para divertir, a gente quer ir, por exemplo, para sentar e cantar. A gente quer ir para ir lá e jogar bola, jogar vôlei. Eu lembro da última vez que a gente foi muito bom, a gente jogou vôlei, jogou bola. Eu mais o Sidney lá, a hora deu show no mesmo time. Sidney? Então é isso, a gente precisa buscar o Senhor nas coisas que estão relacionadas a Ele. Nós precisamos também permanecer fiéis, ainda que todos os outros abandonem Jesus. Eu sei que é difícil, irmãos, nos dias de hoje, compararmos com essa mulher. Porque hoje, para nós, é mais fácil olharmos para um Jesus que já completou a sua obra. Completou a sua obra, de ressurreição. Mas ainda precisamos, irmãos,
crer e permanecermos fiéis a Ele, porque Ele prometeu que um dia vai voltar, que vai buscar você e eu, buscar a sua igreja. Então a gente precisa, irmãos, permanecer onde outros estão abandonando a fé, outros estão abandonando as boas práticas. Porque hoje em dia, igreja já virou uma coisa complicada em muitos locais. É aceito de tudo. Quase tudo hoje já é pastor. Não importa quem você já é pastor. Às vezes, um pastor trans. O negócio está feio hoje. Jesus vai voltar, irmãos, e a gente precisa permanecer fiéis onde as outras pessoas estão abandonando. Em quarto lugar, ela buscou Jesus sinceramente. Porque ela permaneceu, irmão, pranteando. Aquelas lágrimas que caíram ali, foram lágrimas que fizeram uma diferença. Então a gente precisa ser sincero com o nosso Deus. E às vezes a nossa sinceridade é mostrada com lágrimas. É quando a gente fala para Deus, Deus não está bom. É quando a gente demonstra para Deus, Senhor, eu não estou satisfeito. Não está bom para mim, Deus. Isso é sinceridade. E o que acontece quando essa mulher, que permaneceu fiel ao Senhor, desde muito cedo, o que acontece quando ela é sincera com o Senhor e derrama suas lágrimas diante de Deus? Jesus aparece para ela. Jesus aparece para essa mulher, e ela é a primeira mulher a ver o nosso Deus ressuscitar. Talvez se ela não chorasse, ele nem apareceria. Mas ela pranteou. Ela falou, Deus, olha, eu estou aqui desde manhã buscando o Senhor, querendo uma comunhão contigo, independente se o Senhor ainda não ressuscitou. Eu quero o Senhor. Eu quero ser fiel. Eu quero ter coragem. Eu quero buscar o Senhor e de forma sincera. O Salvador, irmão, se revelou a ela. Aquela mulher. Os machistas devem que foram uma loucura. Como é que pode Deus se mostrar a uma mulher primeiro? Tinha que ter se mostrado, por exemplo, para Pedro, para João, para Tiago, para Filipe, tantos outros. Mas não. É quem permanece buscando o Senhor fielmente, com sinceridade, às vezes chorando, é que vê o Salvador. Você quer encontrar Jesus Cristo? Quer que Ele se mostre a você? Busque ao Senhor, irmão. Derrame uma lágrima. Eu acho engraçado o Tozer, ele fala uma frasezinha incrível, né? Ele olha, ore, continua orando, até você começar a orar de verdade. Porque normalmente a gente começa a orar e rapidinho acaba, né? Para ele a oração é uma coisa que a gente deve começar, continuar, e aí depois de algum tempo, de fato, a gente vai começar a orar de verdade. Abrir o nosso coração para Deus. A derramar aquilo que está lá no fundo, porque às vezes a gente só pede, às vezes a gente só, Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, mas cadê aquilo que está te atrapalhando assim na mente, sabe? Aquela coisa que está na sua cabeça, aquilo que você precisava falar para alguém e você não fala para Deus. Então nós precisamos prantear. Se você deseja a presença de Jesus Cristo, irmão, chore por ela, busque ela, se derrame a ela. Creia que Ele está presente, creia que Ele existe. Se você não consegue ser feliz, a não ser que Jesus venha e diga que você é o meu amado, chore a Jesus Cristo. Se você é essa pessoa que não consegue, sabe, viver sem Jesus, clame pela presença dEle. Porque tem gente que sofre com isso, irmãos, que não crê que Deus a chamou, que não crê que ela ainda não é salva, que crê que Deus a abandonou. Então, se você precisa dessa presença de Deus e acha que Jesus é a sua felicidade, busque a presença de Deus, chore pela presença de Deus, e eu tenho certeza que Jesus ouvirá a sua voz e em breve se revelará a você. Se revelará a você. Jesus é um Deus fiel. E em último lugar, ela buscou somente o Salvador. Ela buscou somente Jesus Cristo. Porque se você olhar no texto, você vai pensar assim, que importância teve aquele anjo lá que apareceu para ela? Nada. Nós vemos no Antigo Testamento, às vezes, muita reverência diante de um anjo. Abraão, por exemplo, chama o anjo de Senhor, se prostra.
Mas ela queria, irmãos, Jesus Cristo. Ela não queria saber o anjo. Ela buscou somente o Salvador. É assim que nós devemos fazer também. Vamos buscar o nosso Senhor independente daquilo que você não gosta, independente daquilo que te atrapalha a avançar, dependendo daquilo que não está do jeito que você gosta. A gente gosta de falar muito assim, mas eu não concordo. Tudo bem, ninguém concorda com todo mundo. Isso é um fato. Mas prossiga. Prossiga para o alvo, Jesus Cristo. Busque o Salvador. Essa mulher aqui, ela virou as costas para o anjo. Não que foi um desrespeito, não foi isso. Não que ela não ouviu o que o anjo disse para ela, ela ouviu. Mas ela continuou, porque ela queria saber do Jesus Cristo. Ela queria a presença de Jesus Cristo, a consolação de Jesus Cristo em sua vida, porque ela caminhou com Jesus em alguns momentos, esteve com esse Deus maravilhoso e presenciou que Ele era o Salvador. E ela sabia em quem ela precisava colocar a sua comunhão, a sua fé. Sua busca era exclusiva, a sua busca era somente pelo Senhor. Talvez, irmãos, você busca a Deus, você é sincero com Deus, mas você ainda está travando em coisas que te atrapalham hoje a dar um passo no relacionamento com Deus. Eu te falo, ignora isso. Se você conseguir ignorar isso, você vai dar um passo nesse relacionamento e na comunhão com Deus. É uma coisa que eu tenho crido também, eu acho que nós precisamos às vezes ficar no prejuízo. Ficar no prejuízo é uma coisa que nós não gostamos. É uma coisa que não é bom para nós. Mas às vezes nós precisamos. E seja o que for para mim ter o relacionamento com Jesus, eu quero. Porque o relacionamento com Jesus é tudo que eu preciso buscar somente o Salvador. A gente precisa fazer isso, irmãos. Se Cristo for o nosso único amor, o nosso coração vai expulsar, irmão, todos os rivais que nós temos. Mas quando eu falo que Jesus Cristo é o nosso amor, eu não quero dizer assim, olha, Jesus Cristo é o meu amor, da boca para fora. Porque a gente é muito assim, irmão, a gente fala, olha, eu amo a minha esposa. Olha, eu sou um ótimo marido. Mas de fato, quem você ama? Qual que é o maior amor da sua vida? Não vamos viver de discursos. Vamos viver de fato daquilo que nós sentimos, daquilo que nós somos. Porque para muitos, às vezes, nós parecemos, nossa, minha família é muito boa, é muito perfeita. Eu amo demais a minha família. Mas na prática, não é assim. Você tem amado o Senhor de fato de verdade, irmão? Responde isso para você. Você tem colocado nessa busca do seu Salvador um amor único e verdadeiro ao seu Deus? Ou como que está seu amor a Deus hoje? Na busca de Deus, nós precisamos amar a Deus e odiar os inimigos de Deus. Odiar, é claro, não é que nós vamos lá e metralhá-los. Odiar, é claro, é que nós não queremos ter comunhão com aquilo. Nós não queremos participar daquilo, nós queremos ter comunhão com o Senhor. Porque tudo que atrapalha a gente sabe o que é. Eu falo direto para os adolescentes, a gente direto vem uns pensamentos na nossa cabeça, fala assim, olha, isso aqui que eu gosto demais, isso aqui que está bom demais para mim, uma hora ou outra eu sei que Deus vai vir e vai tirar isso aqui da minha vida, porque isso aqui não agrada a Deus. A gente sabe disso. E sabe por que a gente não larga? É porque a gente não amou a Deus ainda. A gente está amando mais aquilo ali. Mas no fundo, lá assim, sabe, no seu coração, você sabe que isso aqui, Deus vai tirar. Que cedo ou tarde, Deus vai lá e vai arrancar da sua vida. Seja o que for. Às vezes nem é pecado, mas é uma coisa que te atrapalha no buscar a Deus. Por exemplo, na minha vida, uma coisa que marcou muito era que eu jogava muito videogame. Eu acredito que eu era assim, um pouquinho menos que o Cristiano. Mas eu jogava muito videogame. Mas eu tinha tanta certeza, eu falei, gente, isso aqui, Deus vai arrancar isso aqui da minha vida. Porque isso aqui me atrapalha com Deus. Eu podia estar fazendo tanta coisa, e eu tô aqui. Mas eu gostava daquilo. Mas eu sabia que Deus ia chegar um momento que Deus ia arrancar aquilo da minha vida. E arrancou. Né? Óbvio, não é proibido você jogar, mas tem coisa que te atrapalha, irmão. É rival de Deus, compete com Deus,
que te diz que vai te consolar, mas não consola. É Jesus que consola a gente. Não é aquilo que a gente mais ama. Mas Maria Madalena, irmãos, buscou o Senhor porque muito amava. Ela amava Jesus Cristo. Nós precisamos amar o Salvador, irmãos. Precisamos de fato, assim, amar. De fato, de verdade. Não de discurso, de verdade. Amar o nosso Salvador. Precisamos despertar. Precisamos acordar dessa vida de não buscarmos ao Senhor. De não olharmos para isso tudo que nós olhamos aqui. Ser ousados, ser fiéis ao Senhor, ser sincero com o seu Deus, buscar o seu Salvador, amar o seu Salvador. Precisamos despertar disso, com a intensidade, com a afeição que Maria teve. Que mulher, viu, irmãos? Muito ousada ela. Então, a gente precisa pedir para Jesus Cristo: Deus, se revela a mim. Pai, eu sei que o Senhor já me salvou, eu sei que o Senhor já tem me dado tantas coisas, mas se revela a mim. Eu quero te buscar. Eu quero que o Senhor tenha comunhão comigo. Porque, irmãos, muitas vezes nós não temos comunhão com Deus. E a sua vida será totalmente diferente a partir do momento que você buscar ter mais comunhão com o Senhor Jesus. Ele fará coisas na sua vida, no seu coração, no seu caráter, naquilo que você é, como você nunca viu. Porque o nosso objetivo, o nosso futuro final, irmãos, muita gente acredita que é a salvação. Mas para mim é Cristo. É nos tornarmos como Jesus Cristo. Romanos 8, 28. Mais do que ser salvos, é nos tornarmos como nosso Senhor é. É isso que me move. É isso que me muda. Vou até ler para você aqui, Romanos 8. Deixa eu só achar aqui. Sabemos que Deus, o 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Você foi predestinado para quê? Para ser conforme a imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, você foi predestinado, irmãos, para ser como Cristo, a imagem de Deus. Salvação, irmãos, ótimo. Mas precisamos parecer com o nosso Senhor. Ser como o nosso Mestre. Precisamos ser discípulos. Fazer o que o nosso Senhor faz. Então é isso, irmãos. Precisamos buscar ao Senhor. Todos os dias. Cada vez mais. Amém? Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar. Pai, que possa despertar em nossas vidas, Pai, uma busca pelo Senhor. Uma busca por Te conhecer, Pai. Uma busca por Te amar, uma busca por o Senhor ser o nosso Deus, Pai. Por o Senhor ser o nosso princípio, Pai. Desde muito cedo. Ô Senhor. Crie em nós, Pai, um coração reto, Pai. Um coração que busca o Senhor, que ama a Ti, Deus. Trabalha na vida de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para a Tua glória. Amém. Então, coração silencioso, estamos encerrados, irmãos. Que Jesus abençoe você.